Então nós estamos aqui na nossa reta final agora, literalmente no final do Pentateuco. Os 5 primeiros livros entregues a Moisés. Nós caminhamos de Gênesis até agora, estamos entrando no livro de Deuteronômio, aprendemos o nome em hebraico de cada um dos livros, e agora nós vamos para o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, em hebraico, Devarim, que quer dizer palavras. Por que palavras? Porque esse é um livro que são os discursos de Moisés quando chega no final, antes do povo entrar na Terra Prometida. Onde que eles estão? Quando você começa Gênesis, é criação, e toda uma caminhada, Abraão saindo de Ur dos Caldeus, e assim a terra fala da Terra Prometida, os patriarcas. Quando nós chegamos em Êxodo, o povo não está na Terra Prometida, está no Egito. Final de Êxodo, sai do Egito. O livro de Números, eles saem do Egito e vão caminhar, atravessar o Mar Vermelho e entram no deserto. Então o livro de Números inteirinho passa no deserto. Aqui, no livro de Deuteronômio, é o final do deserto. Eles estão na boca para entrar na Terra Prometida. Só que Moisés, como nós vimos no livro de Números, ele sabe que ele não vai entrar, ele vai ficar no Monte Nebo, ele vai ter uma visão, ele vai ver com seus olhos. Se você entrar pela Jordânia para Israel, porque hoje o Monte Nebo fica na Jordânia, você sobe ao Monte Nebo e você vê a olhos nus, literalmente você consegue ver a Terra Prometida, você consegue ver Israel. E então Moisés sabia que ele veria com seus olhos, mas não entraria na Terra Prometida. Então, como um bom pai, porque ele foi um líder, um pai daquela nação, ele começa a ensinar a nova geração. Uma nova geração que não viveu o Egito, nasceu no deserto. Uma nova geração que não viveu, muitos deles não tinham tido a experiência da travessia do Mar Vermelho. E eles tinham o que eles conheceram, o espetacular de Deus no deserto, mas não receberam aquele impacto de momentos gloriosos do povo de Deus. Então Moisés vai recordar, vai dizer, lembra-te disso, lembra-te daquilo. São discursos. Por isso, quando você vê aqui o livro de Deuteronômio, ele começa no versículo 1, veja Deuteronômio 1, versículo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do Mar Surfe, entre Parã, Tof, Labã, Hazerote e Dizabe. Jornada de 11 dias há desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. E aqui ele fala, nos dá um dado, que eles tiveram 11 dias de caminhada do Horebe, do Monte Sinai, até Cades Barneia. E vamos ver aqui agora, então. Esses sermões foram dados, leia aqui comigo, durante o período de 40 dias antes deles entrarem na Terra Prometida. E o primeiro sermão foi proferido no primeiro dia do 11º mês, e os israelitas atravessaram o Jordão debaixo da liderança de Josué 70 dias depois, no 10º dia do primeiro mês. Moisés escreveu esse livro no ano de 1405 a.C., aproximadamente. Aqui, quando nós chegamos em Deuteronômio, capítulo 1, por isso que eu deixei o assunto de Cades Barneia para a gente falar agora, a despeito daqui já ser a saída do Egito. Eles chegaram em Cades Barneia. Quando eles chegam em Cades Barneia, que está muito próximo da Terra Prometida, Moisés toma uma decisão, ele chama 12 líderes e esses 12 príncipes para eles espiarem a Terra Prometida. Os 12 príncipes espiam. Entre os 12 príncipes está Josué e Caleb da tribo de Judá. E é muito significativo a gente ver que justamente Caleb é da tribo de Judá. Por que é significativo? Porque Caleb, ele era um quenezeu. A Bíblia nos fala isso. O que é um quenezeu? Um povo inimigo. Em algum momento, o pai de Caleb se juntou ao povo de Israel. Isso ainda lá no Egito. E um povo que seria inimigo, que era inimigo de Israel, mas de alguma forma se converteu. E ali nós temos toda uma trajetória de Caleb como adotado. Adotado, eu digo, um estrangeiro que ele chega a ser príncipe e justo da tribo de Judá. Por que eu digo justo da tribo de Judá? Porque Jesus, ele veria, é o leão da tribo de Judá. E se a gente vê a árvore genealógica ali em Mateus capítulo 1, nós vemos o que a cruz é. A cruz é restauração. Porque na linhagem de Jesus, nós temos Raabe, uma ex-prostituta, nós temos Ruth, uma mulher moabita, gentia, que ela é agora considerada uma princesa. Ela se casa ali com Boaz e ela se torna uma princesa de Deus, do povo de Deus. Então nós vemos que a árvore genealógica de Jesus, ela mostra tudo que a cruz faria, que é resgate, salvação, resgate de uma vida como Raabe, é o resgate e a salvação de uma vida como Ruth. E aqui a gente vê também Caleb, que pertence à tribo de Judá, que na verdade ele não é um israelita nato, mas era um quenezeu, filho de Jefoné. E nós temos Josué, que é da tribo de Efraim. Esses 2 líderes estavam incluídos, eles espiam, os 12 líderes espiam a Terra Prometida. É claro que aqueles 10 líderes viram os problemas e eles maximizaram o problema. Existiam homens fortes, existiam homens grandes, sim, o muro era alto, sim, mas eles supervalorizaram porque eles disseram que o muro era até o céu. Isso não é verdade, que o muro é alto, é alto. Os inimigos eram altos, mas não eram gigantes, e tampouco eles gafanhotos. Então o medo distorce a visão. E eles não valorizaram o que tinha que ser valorizado. Eles valorizaram o problema e não valorizaram um único fato. Se eles se detivessem em um único fato, que eles ficaram 40 dias dentro do muro, 40 dias em que eles não foram tocados, em que eles não foram achados por nenhum daqueles inimigos, ali eles já sairiam como Caleb e Josué, falando que a terra é muito boa. O relatório seria outro. Eles teriam uma visão de fé, uma visão real, uma visão da proteção e da promessa de Deus. Eles tiveram uma visão do problema e não da promessa, e não das bênçãos. E eles não valorizaram a proteção de Deus. Eu repito, 40 dias sem serem vistos, sem serem tocados. Não era um homem, eram 12 homens. E 12 homens numa terra. Quando você vai para Jericó, você vai ver que Jericó não é tão grande assim. Quer dizer, 12 estrangeiros, homens de guerra, todos aqueles povos que estavam por detrás do muro, eram um povo experiente de guerra. Como que um povo experiente de guerra, com um nível de proteção como aqueles tinham, um muro como aquele, o muro de Jericó era tão alto e tão largo que dava para passar, sabe, os relatos históricos falam que dava para passar uma carruagem no topo do muro, a largura do muro, tamanha era a proteção. Era um povo de guerra, que tinha visão de guerra. Como é que eles iam deixar batido 40 dias, um dia, 2 dias, tudo bem, mas 40 dias não ver 12 inimigos que ficam dentro dos muros? Então eles não olharam para a proteção, não olharam para a promessa de Deus. E assim, quando eles chegaram com este relatório, contaminaram o povo, e foi isso que a sentença sobre o povo, porque o povo acatou a visão não de Josué e de Caleb, mas eles acataram a visão daqueles que temeram, e assim o Deus disse, tudo bem, 1 ano por cada dia que lá estiveram dentro, então vocês vão andar 40 anos no deserto. E foi isso que aconteceu. Eles andaram por aquela região do deserto de Zin por 40 anos, andaram em círculo durante todo esse tempo, sem chegar a lugar nenhum, mas isso estava debaixo do juízo de Deus, debaixo do controle de Deus. Agora que eles chegam na fronteira, Moisés, ele
faz no seu discurso, olha o que Moisés, ele lembra. Ele lembra justamente desse momento. Aqui nós temos o relato em Deuteronômio 1, chegando aqui, ele falando, vamos ver o que é que ele fala, no versículo 21, ele diz, quando nós chegamos em Cades Barneia, eu disse para vocês, eis que o Senhor te colocou nessa terra diante de ti, sobe, toma posse. Mas no versículo 26, ele disse, vocês não quiseram subir, foram rebeldes à ordem do Senhor, vocês murmuraram, e assim, e ainda Moisés, ele relata, ele relembra uma geração que naquele momento já tinha ali jovens que eram crianças, que não participaram, que não recordavam. Então Moisés, eram homens e mulheres que precisavam que falasse. Esses discursos foram necessários, porque eles não tinham o rolo para ler, eles não tinham a Bíblia para ler e se recordar a todo momento, era transmitido de forma oral. Por isso que Moisés aqui está repetindo tudo que foi dito no livro de Números, e ele diz, vocês disseram que as cidades eram grandes e fortificadas até o céu, então, e vocês também disseram que viram ali filhos de Anaquim, mas eu disse para vocês, não se espantem, não temas, o Senhor é com vocês, vai adiante de vocês, mas vocês não quiseram, por isso que vocês tiveram que andar durante 40 anos nesse deserto. No versículo 42 está escrito, disse-me, Moisés diz, disse-me o Senhor, diz-lhe a eles, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós. Porque depois que eles disseram não, acreditaram no relatório dos 10 espias, eles disseram, não, agora vamos lutar. E Moisés falou, não, agora não é hora. Agora o juízo de Deus é 40 anos no deserto. Não faça isso, senão vocês vão ser derrotados. Eles insistiram mais uma vez, não ouviram a palavra de Deus e foram derrotados. Quando a gente chega em Deuteronômio, capítulo 5, Moisés recorda a essa geração nova que vai entrar daqui a pouquinho na Terra Prometida. Olha do que ele lembra em Deuteronômio 5. É muito interessante. Faz parte desses discursos, ele recorda os 10 mandamentos e depois ele diz, no capítulo 5, no versículo 1, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouviu a Israel os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em que os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. E aqui momento que Moisés agora está relembrando. Nós vimos que ele, no capítulo anterior, nós vimos que ele estava relembrando o momento que eles foram derrotados em Cades Barneia por acreditar em relatório de falta de fé, de incredulidade. Agora ele está se referindo a Êxodo 19. Ele está relembrando uma geração que ou era criança, ou ainda não era nascido, e ele diz para esses jovens que estão para entrar na Terra Prometida, não foi com nossos pais que ele fez aliança em Horebe, no Monte Sinai, não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim convosco, todos os que hoje estáis aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. E aí ele descreve para essa geração o que aconteceu de fato ali. Nesse tempo, eu estava em pé, entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. E aqui Moisés fala o porquê que eles não subiram. A chamada foi para todos se prepararem 3 dias, como nós vimos na ocasião de Êxodo 19, e subirem. Não subiram. Moisés subiu, depois Deus chama os líderes, e aqui está falando porque eles tiveram medo do fogo. Eles não quiseram pagar o preço de subir um pouco mais na intimidade com Deus, na presença de Deus. Preferiram ficar como espectadores. Vou deixar Moisés ter o trabalho de subir, Moisés ter o trabalho de orar, de jejuar. É quando o povo entra no processo de descansar na unção do outro. O meu, bom, eu não vou ler. Eu já ouço a palavra domingo na igreja, então deixa o meu pastor buscar e é melhor eu receber, porque quando eu leio eu não entendo. Isso é temer o fogo, isso é não querer, sabe, pagar o preço de falar, Senhor, buscar, Senhor, eu quero entender, porque a revelação é para todos. Não, é mais fácil. Ele já subiu o monte, ele buscou a presença de Deus, fica mais fácil eu entender quando ele fala e você não lê, você pede para outro orar, você não ora, você não busca Deus. Esse é o que o povo fez e não é muito diferente do que continua acontecendo até os nossos dias. E assim nós percorremos e chegamos em Deuteronômio 7, quando aí ele começa a preparar. Até aqui, Moisés está falando, lembra que Deus maravilhoso, espetacular, olha os erros, pondera nos erros, não vão repetir os erros quando estiverem dentro da Terra Prometida. Aí ele começa a falar dos problemas que vão existir na Terra Prometida. Ele não está deixando aquela geração entrar sem saber quais são os problemas. Ele fala em Deuteronômio 7, olha, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, ele fala, ele vai ter todos esses inimigos lá, vão ter os heveus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas, mais poderosas do que tu. Mas, ele diz, ao mesmo tempo, ele diz, mas o Senhor é com vocês, vocês vão prevalecer, o anjo do Senhor vai adiante de vocês, o mesmo Deus que tirou do Egito, o mesmo Deus que fez a travessia do deserto, vai estar com vocês, não temam, não se intimidem, expulsem. Então, esse foi o processo. Moisés, ele está encorajando essa nova geração, ele está dizendo, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Eles são, não vou negar, eles são mais fortes, mais experientes, mais numerosos do que vocês, mas maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Era isso que Moisés queria que eles entendessem e que eles entrassem com coragem na terra prometida. Em Deuteronômio 8, ele começa, porque Deuteronômio é um livro que Jesus, ele ama, é um livro que fala de fidelidade, de aliança. Olha aqui no seu quadro, vamos ver juntos. Gênesis é a introdução do Pentateuco, Deuteronômio é a conclusão. Começa o Pentateuco com Gênesis, termina com Deuteronômio. Olha o que está escrito aqui, Jesus, lembra que eu sempre disse, no decorrer desse nosso curso de Pentateuco, eu venho falando que Jesus gostava muito de citar o Pentateuco, e um dos livros que ele mais citou foi Deuteronômio, dentro do Pentateuco. Olha quantas vezes ele cita, estou deixando aí para você, para depois você ler com calma, mas no momento da tentação, quando ele vai para o deserto, o livro que ele cita é Deuteronômio, justamente o capítulo que nós estamos agora, Deuteronômio 8, ele cita Deuteronômio para combater Satanás. Depois em Mateus 22 ele cita de novo Deuteronômio. Enfim, Deuteronômio é usado por Jesus, é usado por Paulo. Ele é, esse livro, olha o que está escrito aí, no Novo Testamento ele é citado pelo menos umas 50 vezes, Deuteronômio é citado. E aqui em Deuteronômio 8, o que nós temos? Você tem a divisão aqui, ó, você tem os seus quadros, depois esse material está à disposição de vocês. Aqui vocês têm como é a divisão dos discursos, ele faz o primeiro discurso, o segundo discurso, o terceiro discurso e finaliza em Deuteronômio. Aqui os capítulos onde está a divisão dos discursos. E nós chegamos agora em Deuteronômio 8, ele está ensinando essa nova geração. E aqui em Deuteronômio 8 eu queria ressaltar, porque ele fala dos 7 frutos. Olha o que ele cita no versículo 3. Ele cita o que
nós acabamos de falar, quando ele vai para o deserto, Jesus, ele cita Deuteronômio 8, é aqui esse versículo, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender. Lembra Jesus falando? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Disso viverá o Senhor. Agora, aqui em Deuteronômio 8, ele fala de quando você entrar na terra prometida, você vai ter 7 frutos, que são os frutos da terra prometida. É o símbolo ainda hoje de Israel. Quando você entra em Israel, você vê ainda os 7 frutos que Deus citou, que eles teriam quando entrassem na terra prometida, é a maior produção até hoje em Israel moderno. Se você olhar aqui, quais são os 7 frutos, no versículo 8 fala, é terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira, de romeira, terra de oliveira, de azeite e de mel. É o que você hoje, essa é a grande produção de Israel. É uma terra ainda de vide, por onde você passa você vê as vides, por onde você passa você vê as oliveiras. É uma nação que tem uma alta produção com as vides, com as oliveiras, com o romã. O romã de Israel é um tamanho assim enorme e o romã é tão abundante que você vê pelas ruas de Israel as pessoas fazendo, os vendedores ambulantes fazendo suco de romã. Então, o que Moisés disse que seria a produção de Israel ainda no ano de 2016, essa é a grande produção de Israel, esses 7 frutos da terra prometida. E nós chegamos no livro de Deuteronômio, nós chegamos no capítulo tão importante de Deuteronômio 27 e 28. Quando, mais uma vez, eu tenho que me referir a Israel nação hoje, porque ainda hoje isso é um fato. Aqui Moisés diz, quando você entrar na terra prometida, metade das tribos, 6 tribos, eles subam em uma montanha, 6 tribos subam em outra montanha, o vale no meio, 6 tribos profiram quais serão as maldições se você não ouvir a palavra de Deus, se você não seguir os seus caminhos, e 6 tribos digam as bênçãos que virá sobre a nação se ela ouvir e obedecer todos os meus caminhos, andar na minha presença. Quando você vai para Samaria, lá em Samaria ainda, lá está, né, os eternos Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte Gerizim, conhecido, porque aqui Moisés deu uma ordem, e Josué ele cumpriu essa ordem. Quando entrou na terra prometida junto com o povo, através do Jordão, quando atravessou o Jordão, passou por Jericó, e o povo chegou até Samaria, a primeira coisa que Josué fez foi obedecer às palavras de Moisés, e eles subiram, metade das tribos subiram no Monte Gerizim, metade das tribos subiram no Monte Ebal. As tribos que proferiram as bênçãos no Monte Gerizim. Se você lembrar, esse Monte Gerizim é citado por Jesus, porque ali moravam os samaritanos, ficou conhecido como Monte da Bênção, e os samaritanos ali fixaram residência, e eles adoravam no Monte Gerizim os samaritanos. Por isso que a mulher samaritana perguntou onde que é certo adorar. Aqui, como nós, samaritanos, adoramos, no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, ali no templo, onde os judeus adoram. Então, só para você se localizar em passagens que aconteceram nesse monte, né, no Monte Gerizim. Então, essas tribos que proferiram as bênçãos, que nós encontramos em Deuteronômio 28, na primeira parte de Deuteronômio 28, quando você olha hoje para esses 2 montes, você constata uma coisa inacreditável. O Monte Ebal, ele é pelado, ele não tem vegetação alguma. Aonde foram proferidas as maldições, até hoje você olha, você contempla com os seus olhos físicos, que ali é um monte sem vegetação, enquanto que o Monte Gerizim, onde tem ainda uns poucos samaritanos, uma média de 1000 samaritanos, esses samaritanos que moram ali no Monte Gerizim, eles vivem como no tempo ainda da mulher samaritana, eles em tempo de festa se vestem daquela forma, ainda sacrificam, porque os samaritanos não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, ainda sacrificam na época de Páscoa, animais. É muito interessante você ir até Samaria e conhecer ali o Monte Gerizim, e ali você vê que é um monte com vegetação, com vida, com pessoas, com habitação, com vegetação, enquanto que o Monte Ebal não tem vida, não tem moradia e muito menos vegetação, como é uma realidade, bênção e maldição. E ali eles subiram, e as bênçãos que são fantásticas, as bênçãos de Deuteronômio 28, que as bênçãos te alcançarão, você será como cabeça e não como cauda, enfim, as bênçãos que o Senhor diz que se ouvirmos essas palavras, elas nos perseguirão, nos alcançarão, caso contrário, quem nos alcança são as maldições. É obediência, andar debaixo da proteção de Deus, ou escolher ser como o Monte Ebal, esterilidade, maldição. Aqui Deus colocou 2 propostas que são colocadas até hoje diante de nós. A proposta, e ainda foi dito bem claro através de Moisés, eu proponho a vocês hoje vida e morte, mas escolhe a vida, escolhe a bênção. Pra gente escolher a bênção é um caminho de renúncia, é um caminho de andar na contramão, é o que Jesus diz, pega a sua cruz e siga, não é? Então, aqui nós temos em Deuteronômio 28, 27 e 28, bênçãos e maldições, e Moisés, ele chega em Deuteronômio 32, em Deuteronômio 32, você deve estar lembrado, em Êxodo 15, Moisés, um profeta, ele, após a travessia do Mar Vermelho, ele tem um cântico profético, e é um cântico profético tremendo que nós vimos em Êxodo 15. Agora, Moisés ele tem um outro cântico profético em Deuteronômio 32. 2 momentos marcantes nós temos registrados. Nós temos também um registro de que, isso não aqui na Bíblia, mas um registro na tradição oral que diz que o Salmo 91 foi um cântico profético de Moisés por ocasião da saída, no momento da Páscoa, no momento em que a Páscoa em Êxodo 12 está sendo celebrada, Êxodo 12 e 13 está sendo celebrada ali depois da 10ª praga, quando a Páscoa é celebrada. Então, se a gente considerar, se a gente incluir, né, o que a tradição oral diz, de que o Salmo 91 é um cântico profético de Moisés, nós temos 3 cânticos. Se não, se for só o que está registrado aqui como certeza absoluta, nós temos Êxodo 15, depois de um momento marcante, uma travessia do Mar Vermelho, e Deuteronômio 32, quando Moisés está para subir no Monte Nebo e contemplar e morrer ali no Monte Nebo. Um momento de um ápice, um momento em que envolve, quando Moisés sobe no Monte Nebo, é um momento que envolve terra e céu, porque no momento em que Moisés ele morre, ainda cheio de vigor, que eu digo, Moisés não morreu doente, não morreu cego, Moisés ele morreu, um homem, sabe, Deus o coroou com longevidade e foi honrado, como eu disse, até o último momento, até mesmo o seu enterro, porque foram os anjos que esconderam, que enterraram o seu corpo. E abro aqui para dizer, Deus não quebra os seus princípios. Moisés morreu, por isso não é como Enoque e como Elias que foram arrebatados. Ele está escrito, Moisés morreu. E o corpo de Moisés está escrito do corpo, que os anjos esconderam o seu corpo, e porque esconderam para o povo não levar para dentro da terra prometida e idolatrar o corpo, ou túmulo, ou o que fosse de Moisés. Em Deuteronômio 32, vamos ver algo sobre esse cântico profético.
E ele começa esse cântico falando: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. E Moisés, ele começa a dizer: vocês procederam corruptamente contra Deus, já não são seus filhos, são manchas, ou seja, vocês perderam o projeto original de Deus. Ele está falando isso da geração que morreu no deserto, geração perversa, geração deformada. E no versículo 10, uma geração que viveu o espetacular, porque Deus esteve com você no deserto, num ermo solitário. Olha, aqui ele começa a falar dos perigos do deserto. Um ermo solitário, como era o deserto, povoado de uivos. Ele está falando daquilo que ele viveu no deserto. Ele ouvia os uivos dos animais selváticos que tinha no deserto, mas eles não foram tocados. Rodeou o Senhor, cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. E ele fala aqui no versículo 11 e 12, como Deus os tirou do deserto, e como Deus agora, os tirando do deserto, os introduziria numa terra que mana leite e mel, terra de fartura. Enfim, ele estava um cântico profético que exaltou o poder de Deus no passado e estava antecedendo aquilo que ele faria com o povo no futuro. E uma ordem foi dada a Deus, a Moisés, depois deste cântico profético, falando: agora você tem um sucessor, e é necessário que você, diante do povo, imponha as mãos, transfere a unção que estava sobre você. E quando a gente fala de transferir unção, esse é um assunto um pouco delicado, porque hoje algumas pessoas falam assim: põe a mão, transfere a unção. Peraí, tudo bem, Josué, ele recebe a unção, e aqui é dita, tem a palavra transferir a unção, mas transferir a unção de um homem que pagou o preço. Josué, ele andou lado a lado. A gente viu quando Moisés subiu, ele estava lá no monte, ele não se corrompeu. Quando Moisés entrava na tenda, lá estava Josué também, junto à porta da tenda, quando ele estava na tenda do encontro, na tenda em que Moisés se encontrava com Deus todos os dias. Ou seja, Josué, ele realmente foi um discípulo, como Eliseu, que andou. Os outros profetas que não quiseram, quando Elias estava para ser arrebatado, eles só contemplaram Elias passar. Eliseu, não, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Então, quando Josué, ele é levantado como sucessor, é porque ele se comportou como um talmide. Talmide, a palavra talmide, discípulo, é aquele que literalmente segue os passos e quer ser igual ao seu mestre. Ele quer, no tempo de Jesus, era algo tão sério ser discípulo, ser talmide, que eles decoravam aquilo que o mestre falava. Por isso que nós temos os evangelhos e tão iguais, porque ali os discípulos, né, Mateus, e ali os discípulos, João, eles ouviam uma parábola, não uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, e eles repetiam com a mesma intuação, eles repetiam com as mesmas palavras. Isso era ser talmide, era andar junto. Por isso que os discípulos andaram com Jesus, ouviam, aprendiam, repetiam, decoravam, aprendiam como ele agia, como ele falava, como ele reagia. E assim foi Josué. Josué quis andar perto de Moisés, e todo momento você vê Josué do lado de Moisés. E chegou a hora dele ser coroado com essa unção, e nós acabamos o livro de Deuteronômio com essa transferência de unção, ou seja, ele impondo as mãos sobre Josué. Mas eu não poderia terminar o livro de Deuteronômio sem falar da unção, porque Moisés, ele tem, olha aqui no Deuteronômio 33, você deve estar recordado que nós vimos em algumas aulas atrás a unção de Jacó, como ele se levantou no momento que ele estava para morrer, ele chama seus filhos e ele declara bênção para cada um dos filhos, e ali nós vemos que bênçãos que falam até de momento profético que anuncia Jesus. E não é diferente com Moisés, quando Moisés ele reúne as tribos, e aqui está escrito no Deuteronômio 33, versículo 1, essa é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, Moisés: o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu sobre o monte Parã, e veio das miríades dos santos à sua direita e havia para eles fogo da lei. E aí ele começa a falar para cada uma das tribos. Olha, no versículo 12 ele fala para Benjamim, no versículo 13 ele fala da bênção para José, e a bênção de José é enorme. Depois ele fala no versículo 20 da bênção sobre a tribo de Gade, no versículo 22 ele fala sobre Dan, no versículo 23 sobre Naftali, em versículo 4 sobre Asser, e assim nós vemos quando ele fala sobre cada uma das tribos, ele libera as bênçãos, e em seguida, no capítulo 34 está escrito: então subiu Moisés das campinas de Moabe até o monte Nebo, e que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E isso é uma realidade, quando você, como eu disse, quando você sobe no monte Nebo, você consegue ver a terra prometida. E Moisés, o Pentateuco acaba com Moisés contemplando a terra prometida, e o povo, aí já não é comigo, aí é outro módulo, você vai continuar vendo. Moisés, ele já tinha dito que se levantariam juízes, e você vai ver Josué, juízes, e uma caminhada em direção, você vai ver o livro de Josué, a conquista da terra prometida, a entrada na terra prometida, juízes, eles já dentro da terra prometida, o governo, as falhas, os acertos dentro da terra prometida, e assim acabou a caminhada pelo deserto. Eu espero que você tenha aprendido com o livro de Pentateuco. O material está à disposição, com detalhes que não foram ditos, o material te acrescenta, é bom você ler, é bom você mergulhar, ver alguns detalhes que está ali, vai te acrescentar naquilo que foi dito. E eu espero que você continue mergulhando no livro de Pentateuco e na palavra toda, como um todo. Aprenda isso. A palavra de Deus, ela é um todo, não tem como dissociar. Entenda, a Bíblia, ela é importante. Quanto mais você mergulhar, mais você vai conhecer os tesouros profundos que Deus tem. Por isso que a arca, quando ela andava com o povo, ali quando eles estavam no deserto, ela era coberta com pele de animal marinho. Lembra que você leu comigo a arca da aliança? O povo não enxergava. Quando enxergava, ele via por cima dela a pele de animal marinho. E animal marinho fala das profundezas, que a arca de Deus, que carregava o maná que fala da palavra, os mandamentos que falam da palavra dentro dela, ela é um convite para um mergulho nas profundezas de Deus, para mistérios que trazem direção para a sua vida, que traz riquezas espirituais para a tua vida. Tá bom? Nós então terminamos esse módulo de Pentateuco, e eu espero que você continue nos seus estudos.